Queridos, o tema da mensagem de hoje, preparados para um novo tempo. Nós entramos num novo tempo, hoje é dia 4 de janeiro de 2024, entramos num novo tempo. Mas nós precisamos tomar decisões e precisamos tomar uma principal decisão, que é a decisão de mudar para que possamos viver esse novo tempo de uma forma abençoada por Deus. Você não pode continuar, nós não podemos continuar sendo os mesmos de 2023, os mesmos dos anos anteriores, porque senão não viveremos nada de diferente na nossa vida. Se nós queremos viver um novo tempo abençoado por Deus, precisamos tomar novas atitudes, precisamos tomar decisões guiadas pelo Senhor. A grande realidade é que você pode começar esse ano declarando bênção sobre a sua vida, profetizando. Você pode, orar a Deus e dizer que você nunca mais vai ser do mesmo jeito, que as coisas vão ser diferentes esse ano. Você pode fazer o seu planejamento e dizer tudo vai ser diferente esse ano. As palavras, elas têm poder, mas esse poder da palavra é ativado quando nós começamos a agir. Você pode declarar, você pode profetizar e nada, absolutamente nada mudar. Mas se você quer viver uma mudança abençoadora na sua vida, nesse ano de 2024, Deus tem instruções para nós nessa noite, que vai nos levar a viver esse tempo abençoado da parte de Deus. Então nós precisamos nos preparar para esse novo tempo. Deus tem promessas para nós nesse ano de 2024. Esse será um ano extraordinário. E ele já começou, ele não vai começar, ele já começou. Mas para que nós vivamos um ano extraordinário de Deus, um ano extraordinário de bênção, de comunhão com Deus, de presença de Deus, de vitórias e conquistas, nós precisamos nos preparar para esse novo tempo. Então eu quero ler com você a palavra do Senhor que está em Isaías 43, no verso 19, que é o nosso texto inicial de hoje, que diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Essa é a palavra do Senhor. Deus está fazendo uma coisa nova nesse ano de 2024, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, a nossa família, sobre essa igreja. E a palavra de Deus, e eu tomo posse dessa palavra para a nossa vida, porque ela vem da parte de Deus para mim e para você. Se você não recebe, eu recebo. Deus está criando algo novo para nós. Ele está até no deserto, ou seja, onde não existem águas, até no deserto, Ele vai criar rios. Nos lugares secos, Ele vai produzir águas. Então, se existem áreas da minha e da sua vida que passaram por tempos de sequidão, Deus trará vida sobre essas áreas. Pensa, um deserto só pode florescer se ele receber águas. Um lugar ermo, seco, só pode frutificar se ele receber águas. E Deus traz essa primeira palavra no primeiro culto, imersão do ano de 2024, dizendo para mim e para você: eu já estou fazendo algo novo na vida de vocês. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Mas para nós vivermos esse novo de Deus, nós precisamos nos preparar. E se preparar para um novo tempo requer que você, em primeiro lugar, deixe os fardos para trás. Para você se preparar para um novo tempo, você precisa deixar, em primeiro lugar, os fardos para trás. Talvez em 2023, alguém te machucou, te feriu. De repente nem foi em 2023, em anos passados. Mas você carrega os fardos da mágoa. De repente você viveu uma situação triste, uma situação difícil com pessoas ou com uma pessoa que feriu a sua alma. E você talvez esteja carregando os fardos da amargura. E não consegue romper, não consegue avançar. Eu não sei se você já leu o livro O Peregrino, ou se você já viu o filme O Peregrino. É um livro muito antigo, um dos best-sellers cristãos. Uma história extraordinária. E
Quanto mais o peregrino carregava fardos, quanto mais fardos eram colocados sobre ele, menos ele conseguia caminhar, mais dificuldade ele tinha para andar. E a moral é que assim acontece na vida das pessoas que carregam fardos. Elas não se desfazem desses fardos e vão carregando isso, e cada vez que passa por uma situação acumula mais um fardo e continua carregando. Mas sabe, nós não podemos continuar assim. Se pessoas te feriram, se pessoas te machucaram, meu irmão, há cura em Deus. Jesus é o médico dos médicos, Ele tem a cura para a sua alma. Mas você precisa remover esses fardos da sua vida. Você precisa decidir entrar em 2024 removendo esses fardos da amargura, da mágoa. Talvez você esteja carregando os fardos de um ressentimento contra você mesmo, por um erro que você cometeu, um pecado que você cometeu, uma falha que você cometeu, sabe? E você precisa entender que se você não se perdoar, se você não remover o fardo da culpa, você vai acumular cada vez mais. Tem pessoas, e eu falei sobre isso há pouco tempo atrás, com uma querida irmã aqui da nossa igreja. Falei para ela: você não pode se culpar por aquilo que Deus já te perdoou. Tem pessoas que fazem isso, mesmo depois de receber o perdão de Deus, pelo precioso sangue de Jesus, pelo sacrifício dele por nós na cruz do Calvário, mesmo depois de receber a graça de Deus, continua se culpando por erros que cometeu. Você se lembra da história de Davi? Davi ficou carregando um fardo muito pesado. O fardo da culpa pelo adultério, pela mentira, pelo assassinato de um homem, pelo roubo. Ele cometeu vários erros numa única vez. O grande rei Davi. E durante alguns anos, mesmo ele tendo tentado encobrir o erro, encobrir o pecado, encobrir a falha, aquilo pesava sobre ele. E no Salmo 32 ele fala sobre isso. Ele fala que os pecados esmagavam ele, que ele sentia como se o coração dele estivesse seco, como se nenhuma gota de orvalho, uma gota d'água caísse sobre o coração dele. Ele falou: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim. Ele sentia até no corpo dele. Era como se ele estivesse sofrendo de osteoporose. Era como se ele estivesse sofrendo dores agudas no corpo. Por quê? Porque ele estava guardando pecados, carregando o fardo do pecado. Ele havia cometido os erros que ele cometeu. Mas quando Deus o confrontou através do profeta Natã, e disse para ele: olha, você é esse homem. O profeta chegou e contou uma parábola para ele. Pediu para que ele julgasse um homem, na verdade. Falou: olha, senhor rei, eu preciso que o senhor julgue uma causa. Tem um homem que tem muitas posses, muitos animais, e ele recebeu um amigo viajante. Esse amigo veio até a casa dele, e ele, não querendo pegar um dos seus animais para dar de comer a esse amigo, ele foi na casa do vizinho, e esse vizinho só tinha uma cordeirinha, uma única cordeirinha. Essa cordeirinha cresceu dentro da casa desse homem, ela bebia água na concha da mão dele, ela comia sentada junto a ele na mesa, e ele teve a capacidade de ir na casa desse homem, roubar a cordeira, matar ela. Qual é a sentença que o senhor daria para esse homem? E aí o rei virou e falou assim: esse homem merece a pena de morte. Mas antes de morrer, ele deve restituir 4 vezes mais o que ele fez, o que ele roubou. E aí o profeta olha para ele e fala: Senhor rei, esse homem é o Senhor. O Senhor, tendo todas as mulheres do seu harém, tendo a filha do rei Saul, o Senhor ainda assim preferiu ir até a casa de Urias, tomar a mulher dele, a única esposa dele. O Senhor merece essa sentença, Senhor rei. A sentença que o Senhor acabou de decretar é a sentença que cai sobre o Senhor. E aí Davi caiu de joelhos, chorando, pedindo misericórdia a Deus, pediu para que o profeta orasse com ele. Então Deus falou com Davi através do profeta e disse:
olha, hoje eu perdoo a sua culpa, eu apago o seu pecado, mas a criança que a mulher que Batseba está esperando vai morrer. E a criança não morreu no ventre de Batseba. A criança foi gerada, nasceu, começou a crescer e ao completar 2 anos de idade, aproximadamente, a criança adoeceu e adoeceu até chegar à morte. Enquanto a criança começou a adoecer, o rei, imagina, Deus podia ter levado aquela criança no ventre da mãe. Mas aquela criança representava Jesus. Não sei se você sabe disso, eu já falei sobre isso em estudo bíblico. O justo morrendo pelos injustos. Batseba, injusta. Davi, injusto. A criança, pura, justa, ela não fez nada, ela não tinha culpa de nada. Assim como Jesus não tinha culpa de nada, e nós, culpados, recebemos o perdão por meio da morte dele. Aquela criança recebeu uma sentença, mas Deus permitiu que ela crescesse ali. Davi pegou no colo, Davi olhou para ele, e Davi deve ter orado durante todo aquele tempo: Deus, tem misericórdia, não deixa morrer. Me culpa, Deus, faz qualquer coisa comigo, mas por favor, não deixa a criança morrer. Então, depois desse tempo, a criança ficou doente, Davi entrou em desespero, ele jejuou, ele chorou, ele orou, ele pediu a Deus misericórdia. Ele passou dias em jejum, chorando para que Deus tivesse misericórdia e perdoasse ele e salvasse a criança. Mas ao final de alguns dias, os soldados ficaram preocupados de falar com Davi o que havia acontecido, porque a criança tinha morrido. Então eles ficaram ali, um falando com o outro, quem vai falar com ele? Imagina o desespero dele, se ele está assim porque a criança está doente. Quando nós dissermos que a criança morreu, o que ele pode fazer contra si mesmo? Então Davi ouviu o burburinho e ele se levantou das cinzas e ele perguntou: a criança morreu? Eles disseram: sim, Senhor, infelizmente. Davi chorou, se lamentou muito, se levantou, foi para casa, tomou banho, dormiu, acordou no outro dia, fez suas refeições, e os soldados ficaram assim. E um deles chegou e falou: Senhor, nós não entendemos. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e se lamentou e jejuou. Quando a criança morreu, nós pensamos que o Senhor ficaria pior. Mas o Senhor se levantou, comeu, se banhou. Davi olhou para aquele homem e disse: olha, Deus deu 2 sentenças. A primeira foi: hoje eu perdoo o seu pecado. E a segunda foi: mas a criança não vai viver. Se a sentença sobre a criança infelizmente se cumpriu, a sentença sobre a minha vida também se cumpriu. A misericórdia de Deus foi derramada sobre mim. E Davi entendeu que ele não podia ser enterrado junto com aquela criança. Se Deus o perdoou, ele precisava se levantar e ser o rei que a nação precisava. Ele precisava agir e fazer o que Deus chamou ele para fazer. E não passar a vida inteira se lamentando pelo erro que cometeu e pela morte do filho, que doeu muito, terrivelmente nele. Mas ele não podia ser enterrado junto. E tem gente que está sendo enterrado junto com aquilo que se foi, mesmo depois de Deus ter perdoado, não consegue se perdoar e vai afundando cada vez mais, porque o fardo da culpa vai pesando sobre você. Mas você precisa romper com isso para viver em 2024 o projeto de Deus para a sua vida. A sentença da morte do filho se cumpriu. Isso não significa que Davi não pagou um preço pelos erros. Qual foi a sentença que ele deu para o homem que cometeu aquele crime contra o outro? A pena de morte. Mas antes restituir 4 vezes mais. E Davi pagou a pena da restituição. 4 filhos de Davi morreram. O filho com Batseba, o filho mais velho, o filho do meio, morto pelo mais velho, porque estuprou a própria irmã. Foi muito sofrimento. Ele pagou o preço. Ele viu o filho dele perseguindo ele para o matar, Absalão. Se cumpriu a palavra da graça.
Porque a graça não começou no Novo Testamento, a graça é desde o Gênesis. Desde que um cordeiro, desde que um animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, a graça começou a se manifestar. Na verdade, eu digo mais, desde que Deus chegou e disse: Adão, onde você está? E Adão falou: Senhor, eu estou aqui. Ele estava escondido e Deus não o fulminou, a graça já estava sendo revelada lá no Éden. Então, Deus diz para você nessa noite, e eu repito, então Deus diz para você nessa noite: não carregue o fardo de culpas que Deus já te perdoou. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você confessou o erro, abandonou o erro, mas é preciso confessar e deixar. Então a misericórdia vem e te cobre. Então você remove os fardos da culpa e começa a seguir e continua seguindo em frente. E o diabo não tem mais autoridade para te acusar daquilo que Deus te perdoou. A carne, a sua alma não pode ter o poder de te acusar daquilo que Deus já te perdoou. Você precisa declarar nessa noite, para a sua alma, para o inferno ouvir: eu fui justificado pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário. A sentença sobre o Filho se cumpriu. O Filho Jesus morreu em meu lugar. A graça foi derramada sobre mim. E agora eu posso me levantar e dizer: pela graça fui salvo, mediante a fé, não pelas minhas obras. Foi um dom de Deus. Deus me deu a graça e agora eu devo honrá-lo por essa graça. Repara uma coisa, Davi nunca mais voltou para os erros que cometeu. Isso é confessar e deixar. Sabe, Davi cometeu muitos erros e às vezes nossa alma tende a querer julgar Davi pelos 5 mandamentos que ele quebrou só naquele momento, naquele erro que ele cometeu. Mas repara isso. Por que Deus não mudou? Por que Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo depois dos erros? Pelo mesmo fato que Deus não deixou de te amar, mesmo depois dos seus e dos meus. Porque Deus escolheu você, assim como Deus escolheu Davi. E aquele que é onisciente sabia que você ia falhar mesmo antes de você falhar e não deixou de te amar. Ele continuou te amando. Mas o que nós devemos fazer por tão grande amor? Nós devemos honrar esse amor. E nós honramos esse amor nos despindo da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós honramos esse amor não é dizendo assim: a graça está sobre mim, então eu faço o que eu quero. Muito pelo contrário, a graça está sobre mim. E por amor ao meu Senhor, por amor àquele que me deu vida, por amor àquele que me entregou a graça, por amor àquele que me resgatou do império das trevas para o reino da luz, por amor àquele que me adotou como filho, eu decido não envergonhá-lo mais, não entristecê-lo mais, não decepcioná-lo mais. A graça não nos dá o direito de viver no pecado. A graça nos dá o dever de abandonar o pecado por amor a Cristo. A lei nos impunha o medo. E por medo da morte, muitas pessoas abandonavam o erro. E por medo da morte, muitas pessoas prestavam culto a Deus. Mas a graça veio trazendo, e graça é favor não merecido. A graça veio trazendo sobre nós, não o pavor, não o medo, mas o amor por Deus. Pensa, se você está à beira da morte e alguém salva a sua vida, o quão grato você vai ser essa pessoa para o resto da sua vida. Tudo que você viver depois daquilo, você vai se lembrar: se não fosse essa pessoa me salvar, eu não estaria aqui. Ao olhar para o sorriso dos seus filhos, você vai se lembrar: se não fosse essa pessoa me salvar, eu não estaria aqui. Ao viver qualquer alegria, um tempo atrás, eu estava, foi nas férias do ano passado, se não me falha a memória, eu estava no parque aquático, cara,
Eu olhei assim, eu pensei, eu nunca imaginei que um dia eu ia poder estar num lugar assim. Porque vocês não sabem o nível de pobreza que eu vivi na minha infância. Foi muita pobreza. De ir para o lixão de Caxias para poder pegar comida para comer, porque não tinha nada. Minha mãe, meus irmãos e eu. De viver de sobra da casa onde minha mãe trabalhava, durante um bom tempo da nossa vida. De morar em um lugar que não tinha um banheiro do lado de dentro, o banheiro era do lado de fora e nem porta tinha, era um lençol que minha mãe colocava e que a gente tinha que segurar com o pé e com a mão quando estava ventando, se a gente quisesse usar o banheiro. Era esse nível, e tem muito mais, mas eu prefiro não me lembrar de coisas tão tristes assim. Quando eu estava lá, nesse parque aquático, eu olhei para as minhas filhas, o que eu pensei foi, se Jesus não tivesse me salvado, eu nunca estaria aqui. Se Jesus não tivesse me salvado, eu nunca poderia olhar para o sorriso da minha pretinha. Eu nunca poderia olhar para minha Mari, com aquele sorrisinho dela, olhar para minha Gabi, nunca. Se Jesus não tivesse me salvado, se Jesus não tivesse nos salvado, nós não estaríamos aqui. E aí quando eu me lembro disso, quando eu vou comer um prato de comida, isso já aconteceu também, não é todos os dias, mas já teve vezes em que eu fui comer e a minha vontade era chorar. E eu me controlei para não chorar, porque eu olhei para o prato de comida e eu pensei assim, cara, se Jesus não tivesse me salvado, um dia eu comi lixo. Se Jesus não tivesse me salvado. Então, quão grato nós podemos ser a Ele. O quão grato nós devemos ser, porque você tem mais de 1000 razões também para dizer, se Jesus não tivesse me salvado. Quantos livramentos Deus te deu, quantos livramentos Ele nos deu, se Jesus não tivesse nos salvado. Sua família não existiria, você não teria o que você tem hoje, e por mais lutas e dificuldades que nós enfrentamos, nós temos uma certeza: aquele que nos salvou das lutas e dificuldades do passado, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também vai nos salvar dos problemas de hoje. Então remova os fardos, deixa para trás a amargura, o ressentimento. O que fizeram contra você? O que você fez contra alguém que você não consegue se perdoar? Remova tudo isso. O que aconteceu que te pesa tanto ao ponto de você não conseguir avançar? Sabe, eu já conversei com pessoas que disseram assim, eu não me sinto digno. Eu não me sinto digna. E eu disse, eu também não. Como podemos nos sentir dignos de um Deus tão amoroso? De um Pai tão misericordioso? Mas nós precisamos compreender. Os fardos não podem permanecer sobre nós. Jesus disse em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, dependendo da sua versão, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele chama, vem trocar comigo. Pega o seu fardo pesado e troca comigo. O meu é leve, o meu fardo é suave. Você tem a possibilidade de viver uma nova vida em 2024. Nós temos essa possibilidade diante de nós, real, uma nova história. Mas precisamos remover os fardos do passado. Tem gente que Deus já promoveu, assim como promoveu a Pedro, assim como promoveu
o filho pródigo. Tem gente que Deus já promoveu. E você ainda está, poxa, mas um dia eu fiz isso. Mas um dia eu fiz aquilo. Mas um dia eu fiz aquilo outro. E aí você olha para a pessoa, talvez que você feriu, e você fala, um dia eu feri tanto essa pessoa. Um dia eu feri tanto aquela pessoa. E você já foi perdoado pela pessoa. E você já foi perdoado por Deus, mas você não se perdoou, e o fardo permanece sobre você. Não é mais o fardo da pessoa que lançou sobre você a sua culpa, não é mais o fardo de Cristo, o fardo de Deus que lançou sobre você a sua culpa. Não, agora é o fardo da sua alma lançando culpa sobre você, mas você precisa remover isso hoje. Então, se você quer se preparar para um novo tempo, essa é a noite de remover os fardos. A Bíblia diz em Lucas 5, verso 36, e eu gosto de ler essa mesma parábola no Evangelho de Lucas, porque Lucas ele dá detalhes sempre. A gente encontra detalhes mais apurados no Evangelho de Lucas do que nos outros. Se você ler o mesmo texto em Marcos, capítulo 2, coloca primeiro Marcos 2, 21. Diz assim, Marcos 2, 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. Agora Lucas 5,36, olha o detalhe que Lucas dá, que não está no outro evangelho, ou melhor, no outro, escrito pelo outro evangelista. Lucas 5,36, então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo novo não se ajustará à velha. Você reparou que tem um detalhe a mais? Enquanto que Marcos relata a fala de Jesus apenas assim, ninguém põe remendo novo em roupa velha. Lucas diz, ninguém recorta um pedaço de uma roupa nova para poder costurar aquele pedaço cortado da roupa nova em uma roupa velha. Se você fizer isso, você vai estragar a roupa nova e vai estragar a roupa velha. Esse detalhe faz muita diferença, porque tem gente que está fazendo isso, está vivendo uma nova história, mas não consegue viver essa nova história porque continua usando roupa velha. Está tendo a possibilidade da parte de Deus de viver uma nova história, de um novo relacionamento, de um novo sentimento, de um novo relacionamento como igreja, de um novo relacionamento com alguma pessoa, um novo relacionamento na cidade ou na escola, seja da forma que for, no trabalho, tendo uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas sabe o que a pessoa faz? Por não abandonar os fardos do passado, a pessoa fica sempre recortando a nova história e tentando remendar essa nova história na velha história. Porque eu já sofri muito. Eu era assim. Eu me entregava demais. Eu me doava demais. Eu acho que eu era bobinho demais. Eu era boba demais para poder... Porque olha tudo que eu passei. E deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes pessoas assim não conseguem ser felizes e não conseguem fazer uma outra pessoa feliz, sabe por quê? Porque ela coloca isso dentro dela. Ela continua vestida com a roupa velha. A roupa velha está toda rasgada, porque não deu certo, não funcionou, não aconteceu. Você errou, a outra pessoa errou, e eu não sei por que o Espírito Santo de Deus está falando isso, mas Ele está falando. Você errou, a outra pessoa errou, e aí você sai daquele antigo relacionamento, mas continua carregando as roupas velhas em você. Eu nunca mais vou ser bobo. Eu nunca mais vou ser boba. E aí você não consegue amar de verdade mais. Você não consegue se apaixonar e demonstrar seu amor e sua paixão. Você não consegue agir com a pessoa com a nova veste, com um novo tempo, com uma nova alegria. Você não consegue, porque você fica carregando aquela roupa velha.
E aí, para não jogar fora a nova alegria, você fica recortando pedaços dela. É um pedacinho da história de agora, e você tentando remendar em quem você era, no seu comportamento antigo, nas suas atitudes antigas. E é assim, não vou ser bobo mais. E aí esse não vou ser bobo, você se fecha. E a pessoa vem toda, sabe, e o pior é quando as duas pessoas viveram isso, e as duas estão com roupas velhas, e as duas estão com traumas e com feridas e com marcas, sabe, e não estão dispostas a entrar num novo tempo e se despir das roupas velhas e se revestir de uma roupa nova para poder dizer: olha, não fui eu quem fui bobo, não fui eu quem fui boba, quem perdeu não fui eu me doei, eu fiz a minha parte. Bobo foi quem perdeu, bobo foi quem deixou, bobo foi quem foi embora, bobo foi quem traiu, bobo foi quem largou, porque eu fiz a minha parte. Sabe, eu não vou deixar de ser feliz, eu não vou deixar de agir com naturalidade, eu não vou deixar de amar e me permitir ser amado ou amada, porque alguém me feriu. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida, então eu vou tirar essa roupa velha, eu não vou agir como eu agia antes, e não tem essa de eu não vou ser bobo, eu não vou ser boba. Não, eu não era bobo, eu queria ser feliz, eu estava fazendo a minha parte. A pessoa desperdiçou. Mas quem sabe agora? É por isso que é preciso oração. É por isso que é preciso comunhão com Deus. É por isso que qualquer relacionamento precisa ser ligado por Deus. Para quê? Para que você possa ser, para que você possa agir, para que você possa se entregar, e se entregar, obviamente, você entende bem isso, emocionalmente. E encontrar uma pessoa que diz assim: eu também estou disposto a viver. Eu não vou recortar a minha nova história, eu não vou recortar a minha nova alegria, eu não vou recortar o que nós podemos viver agora para tentar remendar no que eu vivi no passado. Não, vestes novas. Vestes novas. Nova alegria. O texto prossegue dizendo: não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Porque se você puser o vinho novo em uma vasilha de couro velha, num odre velho, tanto o vinho vai se perder, porque a vasilha vai se romper, ela não vai conseguir expandir, porque o odre velho já expandiu o máximo. Eu já ensinei isso para vocês em outro momento. O odre era uma vasilha de couro, feita geralmente com a coxa de um carneiro, e depois de ser curtida e tratada, então fazia-se ali na parte da perninha ali do pezinho, um lugar para beber, para tomar a bebida. E a parte de trás era amarrada, então o vinho era posto ali dentro, mas o vinho novo, ele vai produzir gases, porque ele vai entrar no processo de fermentação. Então ele vai expandir o odre. Um odre novo tem elasticidade o suficiente para se expandir junto com aquela produção dos gases da fermentação do vinho novo. Mas um odre velho já se expandiu. Ele não tem mais elasticidade. Agora você põe o vinho novo, os gases vão aumentar e vão romper aquele odre, porque ele não tem mais elasticidade. A alegria nova não pode ser colocada em comportamentos velhos. A alegria nova precisa de uma nova atitude, de um novo comportamento, para que ela possa se expandir, para que ela possa acompanhar o que você está vivendo, para que o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações acompanhem essa alegria nova. Então não tenta ser hoje aquilo que você não conseguiu ser. Seja o que Deus te chamou para ser. Receba a nova alegria de Deus nesse ano de 2024. É o seu trabalho. É a nova igreja em que você congrega. É um novo relacionamento. Receba a nova alegria de Deus. Mas tome uma nova atitude, para que você não perca essa alegria.
Então você vai viver, sabe, algo tão pleno de Deus, e de fato vai chegar no final de 2024 e dizer: eu vivi um ano extraordinário em Deus. Deus me deu alegria nova, eu desfrutei dessa alegria porque eu me permiti viver essa alegria de Deus. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele, e eu pude viver uma alegria extraordinária. Deus tem bons planos para você, Deus tem bons planos para nós. Então entra debaixo da palavra de Deus, toma atitude, deixa para trás os fardos e segue em frente em Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você entende isso, libere um som de glória nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora são 9h12. E obviamente eu não vou conseguir terminar esse sermão hoje. Mas você já recebeu a porção necessária para hoje. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Na semana, no domingo, se Deus assim permitir, nós vamos continuar com esse sermão. E você vai entender que se você quer se preparar para um novo tempo, você vai precisar colocar o foco no lugar certo e começar a se mover. Você vai entender que você vai precisar mudar as suas palavras. Você vai entender que você vai precisar mudar de atitude para viver o novo de Deus nesse ano de 2024. Nós precisamos tomar a decisão de mudar. Nós precisamos tomar a decisão de entrar debaixo do que Deus tem liberado para a sua vida, para a nossa vida. Eu creio em nome de Jesus que eu vou viver um ano extraordinário em Deus. Eu creio em nome de Jesus que você vai viver um ano extraordinário em Deus. Mas para isso nós precisamos nos atentar. Eis que estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Por acaso você não percebe? Eu vou fazer rios fluírem no deserto. E até sobre a terra seca, rios fluirão. Deus está fazendo algo novo, então abra os olhos espirituais. Pede a Deus: Deus, deixa eu enxergar o que o Senhor tem de novo para a minha vida nesse ano de 2024, porque eu não quero continuar do mesmo jeito que eu era antes. Eu estava distante do Senhor, eu estava tão focado nos meus problemas, nas minhas coisas, na minha vida, mas eu quero viver a Tua vontade para mim nesse ano. Sabe, tem gente que tentou até hoje, do seu jeito, mas agora chegou a hora de você tentar do jeito de Deus. Do seu jeito você quebrou a cara várias vezes, então agora faz do jeito de Deus. Para fazer do jeito de Deus, primeiro você precisa se aproximar dele, para que você não seja enganada por aquilo que parece bom. Lembra? Nunca se esqueça dessa palavra. Todos os caminhos ao homem parecem bons, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, seja o que for que você pretende fazer nesse ano de 2024, consagre ao Senhor, apresente ao Senhor, separe para o Senhor. E aí sim, seus planos vão ser bem-sucedidos, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada por aquilo que às vezes brilha. Mas nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro. Tem coisas que são apenas estratégias do inimigo para poder te afastar da presença de Deus. Então você precisa estar no centro da vontade de Deus. Deus, eu quero viver o novo do Senhor para a minha vida. Não me deixa ser enganado, não me deixa ser enganada. Por isso eu vou me aproximar do Senhor, porque eu sei que se eu estiver colado no Senhor, colada no Senhor, se eu estiver fazendo a Tua vontade, te seguindo, se eu estiver, Deus amado, se eu deixar para trás os fardos do passado, eu sei, Deus, que o Senhor vai me conduzir. O Senhor tem bons planos para mim, Deus. Quem aqui acredita nisso, que Deus tem bons planos para você? Deus tem bons planos. Senhor, eu sei que o Senhor tem bons planos para mim.
Então, Senhor, eu me coloco diante do Senhor. Eu consagro a minha vida a Ti. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. 2024, eu não quero que ele seja conduzido por mim. Eu quero que esse ano seja conduzido pelo Senhor, pelo Teu Espírito na minha vida. Eu cansei, Deus, de fazer do meu jeito. Eu cansei de tentar com a minha própria força. Eu cansei de tentar com, isso aqui eu acho que é bom, aquilo eu acho que é bom, desse jeito eu acho que vai dar certo, daquele jeito. Não, eu cansei, Deus, agora eu quero do Seu jeito. Então, Deus, vai ser do Seu jeito. Porque eu não quero chegar no final de 2024 como eu cheguei no final de 2023. Eu não quero chegar no final de 2024 como foram todos os anos passados. Eu quero chegar no final de 2024, Deus, e experimentar a alegria do que o Senhor tem preparado para mim. E viver a alegria do que o Senhor fez e preparou para a minha vida, em todas as áreas, em todas as áreas da minha vida, Senhor. Isso é viver a plenitude. É o 7º ano da Livres em Cristo. Nós entramos no 7º ano dessa igreja. E o 7º ano é o ano da plenitude. E nós vamos viver nesse ano do amadurecimento a plenitude de Deus sobre nós, sobre os nossos sonhos, planos, projetos. A vontade de Deus será feita aqui na terra como no céu. Pai, nós oramos a Ti nessa noite e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos conduza. Senhor, onde houver um coração carregado de fardos, onde houver um coração carregado de culpas, onde houver um coração carregado de ressentimentos, de mágoa, Senhor, onde houver um coração carregado, Deus Santo, de fardos pesados do passado, remove agora, Senhor. Senhor, derrama o Teu amor e a Tua graça sobre o Teu filho e a Tua filha, para que eles sintam essa graça, esse amor, para que eles entendam, Deus, que aquilo que o Senhor perdoou não deve ser tomado mais como culpa sobre si, que aquilo que o Senhor apagou não deve ser trazido mais, Deus, à existência. Que comece um novo tempo, uma nova história na vida dos Seus filhos e filhas, e para a glória do Teu nome, Senhor, que venha o perdão do Senhor. Se há, Deus amado, alguém que ainda carrega culpas, se há alguém que ainda carrega, Deus, culpas que podem ser usadas como acusação pelo inimigo, que venha a Tua cura nesse momento, que venha o Teu perdão, que venha a Tua purificação. Pai, se há insensibilidade espiritual por causa do pecado, remove nessa noite, Senhor. E assim como o Senhor curou aquele leproso, Pai, cura, Deus, liberta, Deus, nessa noite. E que seja gerado no coração o sentimento de amor, como o Senhor disse acerca da mulher pecadora, a quem muito foi perdoado, muito se lhe amou. Senhor, que possamos manifestar o nosso amor, não só com palavras, mas com atitudes nesse ano de 2024. Ajuda-nos a cumprir o Teu propósito, como igreja, como indivíduos, para a glória do Teu nome. Derrama agora, Espírito Santo, a paz que remove todo medo. Derrama agora, Espírito Santo, o amor do Pai, o amor do Pai que confirma o perdão, que confirma a graça, que confirma a cura, que confirma a libertação. Manifesta agora o amor de Deus. Toca no coração do Teu filho, toca no coração da Tua filha. Senhor, manifesta o amor que remove todo medo, toda culpa, Pai, todo fardo do passado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Quantos creem na cura de Deus nessa noite? Quantos creem no perdão de Deus nessa noite, na purificação de Deus? Quantos acreditam que a partir dessa palavra começa uma nova história, um novo tempo de maior comunhão, maior intimidade, um novo tempo porque você está removendo os fardos e está tomando para si a caminhada junto a Cristo? Quando Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados. Você está cansado de viver a vida como você tem vivido? Então Ele te convida: vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Talvez você resistiu até hoje,
Talvez você já tentou, mas tentou do seu jeito, mas agora Ele te chama: vem a mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Ele te convida nessa noite. Eu pergunto nessa noite: tem alguém que deseja voltar para Jesus aqui? Se tiver, levanta a sua mão aí. Jesus, eu já tentei do meu jeito, mas agora eu quero tentar do seu. Isso, levanta a mão aí onde você está. Tem 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Tem mais alguém? Isso, 5 pessoas. Tem mais alguém? Jesus, eu quero voltar. 6 pessoas. Jesus, eu quero. Jesus, eu não quero tentar mais do meu jeito. Sai do seu lugar, vem à frente. Não tem vergonha, não se preocupa. Jesus, eu quero voltar para a tua presença. De fato, de verdade, eu quero começar uma nova história com o Senhor nesse ano de 2024, sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar com você. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, remova os fardos nessa noite, Senhor, remova os fardos nessa noite, Senhor. Oh Espírito de Deus, Senhor, nós oramos nesse momento pelas pessoas que estão aqui à frente, Senhor. Pessoas que tomam a decisão, Deus, de voltar para a tua presença. Pessoas que tomam a decisão de entregar a vida completamente a ti, Senhor, para começar a viver do seu jeito, para começar, Senhor, a trilhar o teu caminho, a caminhar lado a lado contigo, Senhor. Fortalece os seus filhos e filhas. Fortalece os seus filhos e filhas. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de graça e misericórdia. Eu quero dizer para você que está no seu lugar com o seu coração pulsando de vontade de vir à frente, mas se chamar mais uma vez eu vou. Deus está dizendo para você: ainda há tempo para você. Sai do seu lugar, vem à frente, sai do seu lugar. Não deixa nada te impedir de viver o novo de Deus nesse ano de 2024. Não deixa nada impedir você de viver o propósito de Deus para a sua vida nesse ano. Sai do seu lugar, vem. Ainda tem lugar para você na mesa do Pai. Ainda tem lugar para você na casa do Pai. Pai, em nome de Jesus, toma os seus filhos e filhas por tuas mãos. Que comece uma nova história, um novo tempo. Que comece um novo tempo, Pai. Apaga, Deus amado, apaga as feridas, as marcas. Remove os fardos, Senhor. Senhor, que comece uma nova história, um novo tempo. Que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor levante homens e mulheres para cumprir o Teu propósito, para cumprir o Teu chamado, para cumprir a Tua missão. Revela, Senhor, a Tua vontade a cada um deles. Revela o Teu propósito a cada um deles. Pai, que eles vivam a partir de hoje, que eles vivam nesse ano de 2024 um desenvolvimento espiritual extraordinário, um desenvolvimento em todas as áreas da vida, para a glória do Teu nome, de modo extraordinário, Pai. É o pedido que te fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você que está aqui à frente a dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me coloco diante do Senhor, decidido a caminhar contigo. Eu removo os meus fardos para andar lado a lado com o Senhor. E eu creio que a partir desse ano, que a partir desse dia, uma nova história que vai glorificar o Teu nome sobre a minha vida vai começar a acontecer. Aleluia! Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Abra sua mão na posição de receber. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Vá na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo. Aleluia, glória a Deus.